Bom dia, nesse instante será iniciado o Seminário de Técnica Dietética 2, orientado pela docente Andréa Psato e apresentado pelas discentes Ana Flávia Agostines, Letícia Pereira, Ludmila Martins e Tamis Luiz. Bom, o que será exposto aqui será o artigo Aproveitamento Integral de Hortaliças como Estratégia de Educação para a Sustentabilidade nas Comunidades do Semiárido Pernambucano. Esse artigo ele foi publicado de 9 a dia 13 de dezembro de 2013 e tem por autores Isabela Regina, Maria José, Wagner José e Soraya. A perspectiva é compreender o aproveitamento integral de hortaliças como estratégia de educação para a sustentabilidade nas comunidades do semiárido pernambucano. O objetivo geral é apresentar a experiência do aproveitamento integral de hortaliças empreendida no viés da educação para a sustentabilidade aliada à segurança alimentar, através de uma ação de responsabilidade social universitária desenvolvida junto a comunidades rurais do semiárido pernambucano. A metodologia é o estudo do artigo Aproveitamento Integral de Hortaliças como estratégia de educação para a sustentabilidade nas comunidades do semiárido pernambucano. Bom, a ideia em si é entender que no nosso país há uma grande relevância quanto ao desperdício alimentar. Isso pode acontecer muitas vezes, porque nem todas as pessoas têm o conhecimento de que alguns alimentos podem oferecer além daquilo que a gente pode conhecer. Então, a falta de entendimento sobre o aporte nutricional de algumas refeições, de alguns alimentos, pode atrair esse desperdício nas populações do nosso país. Então, os alimentos passíveis de aproveitamento integral, nós temos as hortaliças, tendo ali em si verduras, legumes e frutas. Entre tais, nós podemos incitar as cascas, a entrecasca, dela nós podemos fazer doce, os talos, que com eles nós podemos fazer refogados, colocar em sucos, as folhas que vão às saladas, as sementes, tudo isso pode ser reaproveitado em momento que a pessoa tem o conhecimento de como fazer esse reaproveitamento. Então, a perspectiva dessa apresentação é entender que esse artigo trouxe a fonte da educação e do conhecimento para que melhor possa ser subsidiado uma refeição e um preparo. Com relação ao material e métodos usados no artigo, essa experiência que foi relatada no artigo, ela foi realizada através de uma ação de responsabilidade social universitária do Grupo de Gestão Ambiental em Pernambuco, que é o projeto Natal Solidário. Dentro desse projeto foi realizada uma oficina com a temática Aproveitamento Integral de Hortaliças. E essa oficina ela foi estruturada em 2 momentos principais. No primeiro momento, ocorreu um diálogo com o público, onde foram abordadas todas as questões acerca do tema. E no segundo momento, foi apresentada receitas elaboradas à base de cascas e entre cascas, e houve também a experimentação das receitas. À medida que as atividades foram desenvolvidas, foi possível acompanhar o envolvimento das pessoas que participaram das atividades. E também foi possível conhecer as impressões dos participantes a respeito da proposta trabalhada. E no final foi entregue uma cartilha com receitas de fácil preparação, baixo custo e também que tem uma linguagem acessível a todos. Agora eu vou apresentar para vocês os resultados e as discussões do artigo. A oficina contou com aproximadamente 25 pessoas, composta por moradores da comunidade, sendo majoritariamente adolescentes. No artigo é relatado que os participantes ficaram surpresos com a proposta do aproveitamento, né? Já que era de costume descartar essas partes que, não, segundo eles, não eram aproveitadas. Pode passar. No segundo momento, os participantes acompanharam o preparo das receitas, constatando a facilidade em preparar. Ao serem degustadas, as receitas foram bem avaliadas pelos participantes. Pode passar. Outra parte interessante é que, quando se discutia o balanceamento da dieta, observou-se que boa parte dos participantes subestimava a importância dos vegetais na alimentação, supervalorizando alimentos como carnes e grãos.
Então, foi possível eles conhecerem um pouquinho, né, da importância dos vegetais na alimentação, ao contrário do que eles pensavam que as carnes e os grãos eram mais importantes. Pode passar. Com relação ao preparo e consumo das hortaliças, boa parte dos participantes alegou se desfazer das cascas, direcionando-as ao lixo doméstico, como maioria, e a alimentação de animais ou adubação de plantas. Pode passar também. Outro ponto importante que eu esqueci de falar é que, conforme eles foram desenvolvendo o projeto, eles foram mostrando a importância, né, das hortaliças, tipo, de ter esse balanceamento na dieta, né, de que ao mesmo tempo que as carnes, os grãos são importantes, as hortaliças também são muito importantes. E ao prepararem e degustarem as receitas, os participantes fizeram uma avaliação positiva, sinalizando o desejo de replicabilidade no seu cotidiano. Pode passar. A partir das observações, o aproveitamento integral de alimentos constitui-se numa técnica que pode ser ensinada e repassada. Então, da importância do projeto é que, ao aprender isso, esses adolescentes, que na maioria eram adolescentes, poderiam repassar para suas famílias, né? Então, seria uma maneira de não estar atingindo só aquele público, mas de atingir toda a família. Pode passar. O foco se deu no aproveitamento integral das hortaliças. Porém, alguns membros de uma das comunidades já demonstravam atitudes e comportamentos que influenciavam positivamente na destinação das cascas e entrecascas. Então, o artigo observou que, assim, muitos dos participantes já tinham algumas atitudes de aproveitamento, mas muitas vezes eles nem sabiam, né, que fazendo isso eles estavam aproveitando integralmente os alimentos. Muitas vezes eles só pensavam que ia para o lixo, então eu vou usar de adubo, mas não entendiam em si o que eles estavam fazendo. Pode passar. Então, isso significa que, mesmo de forma mínima, existem práticas isoladas que favorecem a redução dos impactos socioambientais negativos gerados pelo excesso de lixo doméstico. Então, como eu disse anteriormente, muitas vezes eles descartavam, eles usavam, né, porque não tinha outro fim. E com a oficina, eles puderam entender que essa atitude, além de estar aproveitando o alimento, né, na sua integralidade, também impactava no meio ambiente, né? Então, a partir disso, eles estariam unindo duas coisas bem importantes, né? Unindo o desperdício, que muitas vezes acontece, com a redução dos impactos socioambientais. Pode passar. Bom, pode-se concluir, então, que o uso integral dos alimentos, como as hortaliças, ele garante para o indivíduo uma educação ambiental e, consequentemente, garante para a população a sustentabilidade. Então, o uso integral dos alimentos, ele valoriza todos os nutrientes do alimento, dando a esse indivíduo uma melhor qualidade de vida, principalmente a sua saúde, e retribuindo para o mundo menos alimentos desperdiçados. Então, atrelado a esse fato, está uma maior eficiência da agricultura familiar local, no sentido que assegurar uma alimentação de boa qualidade para as famílias dos pequenos agricultores e, ao mesmo tempo, reduzir os custos ambientais e sociais. Mas, apesar dos benefícios que o uso integral dos alimentos ele dá, de um modo geral, ele ainda é baixo o conhecimento desses benefícios. Então, possui uma urgência de educação ambiental orientada pela e para a sustentabilidade. Essa é a referência que utilizamos e muito obrigada pela atenção.